Boa noite, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 3, um versículo conhecido dos irmãos, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim o versículo 16 do capítulo 3 de João: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. No capítulo 3, o apóstolo João escreve que Deus amou o mundo. Então esse amor que Deus tem pelo mundo trouxe a sacrificar-se o seu único Filho, unigênito, santo, verdadeiro, ao favor daqueles que não mereciam, daqueles que eram iníquos. Então, o apóstolo escreve: porque Deus amou o mundo, e Ele entregou o seu Filho ao favor desse mundo. Mas não é para que o mundo fosse julgado, mas fosse salvo por Ele. E o julgamento é este: aquele que não crê no Filho unigênito de Deus já está condenado, mas aquele que crê já está salvo. E quando nós olhamos para o mundo, olhamos para os dias de hoje, nós percebemos uma falta desse amor. Um amor verdadeiro, um amor incondicional. Se nós olharmos para a nossa própria vida, nós vamos perceber a falta desse amor. A falta de um amor genuíno, não um amor fraternal, daquele de pai para filho, ou de amigos, mas um amor genuíno, aquele que não coloca condições. E esse amor, ele brotou no coração de Deus. Olhou para a humanidade e Ele falou: vou sacrificar o meu único Filho por amor, mas um amor que não pediu nada em troca, mas não para que esse mundo fosse julgado, para serem condenados, mas para serem salvos. Essa foi a decisão do Pai, em um amor verdadeiro. E o mundo não conhece esse amor verdadeiro, mas o Pai fala que Ele enviou o seu único Filho para que o mundo fosse salvo, não condenado. Mas quando nós olhamos para a nossa própria vida, eu faço uma análise da minha própria vida, e quando eu olho para esse amor, ele me faz lembrar de quem realmente eu sou. A minha iniquidade, ela vem à tona quando eu olho para esse amor, que não pediu nenhuma condição da minha parte, não pediu nada em troca, fez lembrar das minhas fraquezas, das minhas falhas com a sua palavra, das minhas misérias, os meus pecados. Esse amor me fez lembrar isso, esse amor incondicional, que lembrou a minha individualidade para com Deus, que trouxe ao meu entendimento quem eu sou realmente, para onde eu iria se não fosse esse ato bendito da cruz do Calvário. Se o Pai não realmente enviasse o seu Filho, para que não julgasse o mundo, mas o salvasse, para onde que nós iríamos com todas as condições que nós apresentamos? Com as nossas misérias, com as nossas faltas. Quando eu olho para mim e faço uma autoanálise,
eu me sinto envergonhado diante do nosso Deus. Eu olho a minha miséria e me coloco numa postura diferente dos outros homens que não conhecem a Cristo. Porque eu consigo fazer uma autoanálise imaginando que o Pai está me vendo todos os dias e todos os minutos da minha vida. E essa tem que ser a postura da igreja, porque o mundo não conhece esse amor. O mundo não conhece o amor verdadeiro. O mundo não tem um entendimento de quem é esse amor. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Os únicos que têm alguma coisa para apresentar desse amor é a igreja. Somos nós. E quando nós fazemos essa análise, fazemos esse raio-x da nossa vida, nós vemos que nós somos fracos, debilitados, não temos condições nenhuma. As nossas faltas e necessidades nos atrapalham, nos impede de fazer o bem, nos impede de proliferar essa palavra bendita. Então Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é a versão do apóstolo. Ele não conseguiu encontrar no dicionário uma palavra que expressasse esse amor ágape. Esse amor que não pede condições, que não pede para nós apresentarmos nenhuma obra legítima para que nós recebemos esse amor. É de tal maneira. Foi apresentado para nós através de Jesus Cristo. Através do único que poderia fazer uma obra bendita, satisfazendo o coração do nosso Pai, perdoando as nossas iniquidades. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3, no versículo 14. Sabemos das nossas iniquidades, mas há uma necessidade de conhecermos o amor verdadeiro do Pai, porque esse amor vai ser a única armadura que nós vamos ter nos dias difíceis da nossa vida, na hora que nós nos sentimos mais derrotados, fracos, a hora que a nossa carne não ajudar, a nossa vida estiver no fundo. Esse amor na nossa mente, no nosso coração, vai fazer nos lembrar quem nós somos realmente e quem nos amou. Por esta causa, o apóstolo Paulo, no versículo 14 do capítulo 3 de Efésios, ele escreve: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de que toma todo o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos concedas que sejais fortalecidos com poder, mediante ao seu Espírito no homem interior, e assim habite em Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de podermos compreender com todos os santos, com toda a igreja, com todos aqueles que conhecem a verdade sobre Cristo, qual é a largura, qual é o comprimento, e a altura e a profundidade em conhecer o amor de Cristo, o qual excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensando, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre. Amém. O apóstolo Paulo, sabendo dessa nossa dificuldade, das nossas iniquidades, sabendo que nós não podemos apresentar requisito nenhum, e o nosso coração vai nos acusar: olha, você não tem nada para apresentar para Deus, você não merece este amor, na tua dificuldade você vai falhar. Mas aí o apóstolo Paulo: eu me ponho de joelhos para que vocês entendam qual é o amor
que Deus tem para com vocês. Para que vocês compreendam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, em saber realmente o tamanho do nosso Cristo, o amor imenso. Que isso alegre o nosso coração, pois só Ele que pode nos sustentar as nossas vidas e nos livrar de todo mal, mesmo diante de qualquer dificuldade que se apresentar, seja na saúde, seja na vida espiritual. O apóstolo Paulo conta uma história de um homem lá em Coríntios. Olha, esse camarada deu trabalho na igreja, mas ele, sabendo do amor de Deus, ele fala assim: o mesmo vai ser entregue na mão de Satanás para ser destruído, mas a alma será salva. Isso é conhecer o amor do Pai. Isso é ter entendimento sobre quem é Cristo. Isso é ter um entendimento de qual é a grandeza desse Deus, a altura, a profundidade, o comprimento, a largura deste amor imenso. Só a igreja tem isso para apresentar para os homens que ainda não conhecem a Cristo. É só você e eu que nós, mesmo diante dessas dificuldades, das nossas falhas, faltas, pecados, iniquidade, um lamaçal. Tem hora que eu paro comigo diante sozinho no espelho, olho o lamaçal do pecado, mas Cristo pagou na cruz. E esse amor tem que brotar no nosso coração um entendimento sobre ele. Porque é só esse amor que vai nos levantar na hora difícil. É só esse entendimento desse amor que vai falar: eu não sou nada, eu não mereço. Mas esse amor lá no fundo vai lembrar quem é Deus, quem é o Pai, quem é aquele que enviou o único Filho e amou de tal maneira para que não fosse condenado, mas fosse salvo pela bendita graça de Deus. A nossa vida física, mental e espiritual, ela é tribulada neste mundo terrível. Façamos menção do amor do Pai. Pouco se fala do amor de Deus hoje. Você não ouve as pessoas falarem de Deus e do seu grande amor. Ouvimos as pessoas falarem de que Deus é bom. E é verdade, que Ele cura, que Ele restaura, e é verdade, que Ele pode fazer infinitamente mais, é verdade, mas poucos lembramos do amor, daquele que é o amor. Deus é amor, é só Deus, com seu imenso amor, pode restaurar a sua igreja, de uma maneira tremenda, cada coração, em cada momento da sua vida, até a vinda de Cristo. Quando eu faço uma análise de mim, e eu falo isso, que eu faço todo dia. Eu lembrei de um texto, que eu lembro que o pastor Maurício leu para mim uma vez, Isaías capítulo 64, no versículo 5 e 6. Isaías capítulo 64, versículos 5 e 6. Diz assim o versículo 5: Saias ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícias. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Essas são as nossas obras, trapo de imundícia.
Sai ao encontro daquele que faz justiça, aquele que se alegra. Havemos de ser salvos. Não apresentamos requisito nenhum. Trapo de imundície. Eu fui analisar essa palavra. Você sabe o que significa trapo de imundície? Quando o leproso ele era enrolado num pano, a doença apodrecia a sua pele, necrosava, saía pus, era um cheiro horrível. E quando eles retiravam aquele pano, aquele lençol, esse era o trapo de imundície, com um cheiro horrível. Essas são as nossas obras, trapos de imundície. Mas mesmo assim, o Pai, com teu amor imenso, Ele nos ama. Mesmo não podemos apresentar nada, mesmo apresentando o trapo de imundície, as nossas obras que não valem nada. Havemos de ser salvos? Havemos de apresentarmos um dia diante de Deus alguma obra justa que possa trazer um reconhecimento do Pai ao apresentar o amor genuíno para nós? Será que os nossos gestos, a nossa existência pode apresentar alguma coisa para Deus? O meu constrangimento, irmãos, diante da palavra de Deus, tem hora que eu me envergonho de abrir essa palavra e falar: Senhor, me deu a oportunidade de abrir ela e lê-la, como eu estou fazendo essa noite. Me constrange o amor de Cristo, me envergonha diante de Deus poder falar alguma coisa do seu amor. Abra sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios. Capítulo 5, versículo 14. Seja qual for a nossa dificuldade, seja ela física, mental, espiritual, lembra do amor de Cristo. Lembra do amor que não cabe no mundo, no universo. No capítulo 5, versículo de número 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo tem que nos constranger. Romanos capítulo 5, para não estender muito, versículos 6 e 8. O homem ele é fraco, ele é falível, mas aí nós nos lembramos do amor de Deus que está te sustentando até hoje, que vai continuar te sustentando até a vinda dele. Capítulo 5, versículos 6 e 8 de Romanos, diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muitos mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Então anime o coração. Se nós, cegos no mundo, cometendo todo tipo de torpeza que o homem pode imaginar, Ele se reconciliou com nós. Agora, ainda mais, reconciliado com Cristo, muito mais importante lembrarmos agora de quem é realmente Cristo e o seu amor. Porque eu e você, meu irmão, jamais conseguiríamos reunir requisitos ou atributos, qualidades suficientes para apresentar diante de Deus, para agradá-lo. Mas foi Ele que apresentou todas essas qualidades para nos salvar. Não quero ser muito longo, já está pertinho aí, abre capítulo 8 de Romanos. No versículo 12. Assim, pois, irmãos, capítulo 8, versículo 12 de Romanos. Assim, pois, irmãos, somos devedores não da carne, como se os constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseados no que clama Abba, Pai. Então é a hora da igreja nós olharmos para este amor. O constrangimento tem que ser pelo amor. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não poderão ser comparados com a glória a ser revelada. Versículo de número 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo número 32 agora. Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, ou o qual está à direita de Deus e está intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo de número 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do bendito amor de Deus que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, Ele revela o seu amor através de Cristo. Esse amor é incondicional. O amor incondicional que o mundo ainda não conheceu. E o mundo não o conhecerá. Porque foi apresentado a nós, a sua igreja. Nós não temos requisitos nenhum para apresentar diante de Deus. Obras melhores, um ou outro vai apresentar, mas não é obra para a salvação. A salvação, ela não se perde. Ela não é conquistada, ela é dada, é dom de Deus. Lembre do amor de Cristo, quando você estiver no momento mais difícil da sua vida, quando estiver na iniquidade,
Quando o lamaçal do pecado, quando as coisas ruins dessa vida apresentarem para você, lembra do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem nós mesmos podemos nos afastar de Cristo. Eu vejo pessoas que se perdem porque acreditam que o homem pode o separar de Cristo, que as tribulações podem o separar de Cristo. Ninguém pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Obrigado pela atenção de todos vocês. Agradeço a Deus pela vida de cada um. Fui o mais breve possível, que nem eu falei para a Tamires. Agradeço a Deus pela vida de cada um. Eu queria fazer uma oração junto com os irmãos, antes do irmão encerrar, pelo pastor Maurício Stecker. Ele vai deixar a gente essa semana com saudade, a gente não vai conseguir ver ele. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé rapidinho. Senhor Deus e Pai maravilhoso, quero colocar em Tuas mãos, Senhor Deus, o nosso pastor Maurício Stecker, Senhor, e a sua família, que ele está passando por um momento difícil em sua saúde. Nós sabemos que o Teu servo, Senhor Deus, conhece o Teu amor imenso. É um momento difícil, mas sabemos que vai passar. Nós sabemos que o Seu amor, Senhor, abrange todo o entendimento. E nessa noite eu peço que o Senhor oriente, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, que vai estar auxiliando o pastor nesse momento. Os médicos, Senhor Deus, que venham, Senhor Deus, num bom tempo, com bom ânimo, atender o nosso pastor, para que todas as coisas sejam feitas conforme a Sua vontade. Que o Senhor cuide dele e traga em paz novamente para a sua casa, para continuar, Senhor Deus, a sua obra, que ela não para, Senhor Deus. Ela continua. Sustenta o Teu servo, Senhor Deus, e a sua família. Abençoe a igreja, Senhor Deus, que está aqui em Oriente. Abençoe os obreiros, Senhor Deus, aqueles que trabalham na Tua casa. Abençoa, Senhor Deus, o trabalho de cada um, que eles possam ter, Senhor Deus, um início de semana abençoado. E assim, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos a minha vida e a vida da minha família. E todos aqueles, Senhor Deus, que ainda não conseguiu estar na Tua casa hoje, abençoa também e livra de todo o mal. Eu oro e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém.